Olá meus amigos, olá minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, no nosso 44º encontro, nós estudaremos uma ação constitucional denominada de mandado de injunção e trataremos das principais informações, das principais nuances a respeito desse tema. Antes, no entanto, importante frisar que na aula passada nós verificamos as principais informações sobre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Gostaria de lembrar dos senhores a respeito da aula passada a discussão a respeito dos partidos políticos que devem ter um representante no Congresso Nacional e só podem impetrar o mandado de segurança coletivo para discutir direitos ou situações afetas aos interesses partidários e não para proteger a sociedade. É importante frisar também a discussão que se apresenta sobre a exigência de 1 ano para as associações, e só a elas, não abrangendo, por exemplo, as organizações sociais e as entidades de classe, e isso se deve, o fundamento para essa interpretação constitucional está ligado à facilidade com que são criadas as associações. Assim, com um breve resumo do que foi visto na aula passada, sobre informações relevantes para as provas dos concursos, podemos dar início à aula de hoje, onde estudaremos o mandado de injunção. Ele está previsto, como nós veremos, no inciso 71 do artigo 5º do texto constitucional e é objeto da nossa 44ª aula. Vamos à leitura. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O próprio texto constitucional dá a amplitude desse instituto, deste instrumento jurídico, já que ele serve para tutelar liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos então entender para que serve o mandado de injunção e quais as características mais importantes dele. Pressupostos. Existência de um direito constitucional de quem o invoca. O mandado de injunção será utilizado, a pessoa poderá ingressar no Poder Judiciário com o mandado de injunção quando existir um direito constitucional de quem invoca este direito. E eu utilizarei aqui com os senhores o exemplo mais claro e mais comum, que é o direito de greve dos servidores públicos. Se vocês estão estudando para os concursos, vocês provavelmente querem se tornar servidores públicos e vão se deparar com os questionamentos sobre o direito de greve dos servidores públicos. Veja, esse direito de greve, ele encontra guarida constitucional. É um direito constitucional do trabalhador o direito à greve. No entanto, nós não temos tutelado ou disciplinado como se dará o direito à greve do servidor público. Então, nós teremos aqui a possibilidade de ingressar com mandado de injunção, pois existe um direito constitucional de quem o invoca. Ainda, impossibilidade de exercê-lo em virtude da inexistência de norma regulamentadora. É o que acabamos de dizer. Existe previsão sobre o direito de greve, no entanto, não existe uma legislação infraconstitucional que discipline o direito de greve do servidor público. Portanto, impossibilidade de exercê-lo em virtude da inexistência de norma regulamentadora. Esses são os dois pressupostos básicos, e quando isso ocorre, nós estamos falando, por exemplo, de uma omissão constitucional, de uma omissão do legislador constitucional. Legitimados. Quem pode ingressar com o mandado de injunção? Quem pode interpor o mandado de injunção, impetrar o mandado de injunção? Qualquer pessoa. É o primeiro legitimado. Ainda, importantíssimo essa informação, já se tem admitido o mandado de injunção coletivo, por analogia ao mandado de segurança coletivo. O caso, por exemplo, em que uma entidade ou uma associação de servidores públicos ingressa com um mandado de injunção para discutir o direito de greve daqueles servidores. Nesse caso, seria o caso de um mandado de injunção coletivo. Continuando, legitimado passivo. Quem vai estar no polo passivo desse mandado de injunção? Nós temos o órgão ou autoridade responsável pela elaboração da norma.
Veja, como se fala de uma omissão, ou seja, da não elaboração de uma norma, da não disciplinação ou regulamentação de uma norma de um direito constitucional, vai ser legitimado passivo deste mandado de injunção o órgão ou autoridade responsável pela elaboração da norma. Esse é o legitimado passivo. Eficácia da decisão. E aqui nós vamos chegar ao tema mais importante da aula de hoje. Discutir a eficácia das decisões em mandados de injunção. Veja, caminhamos até aqui dizendo aos senhores que o mandado de injunção será cabível quando existir um direito constitucional de quem invoca e esse direito não ser tutelado, não ser disciplinado. Dissemos aos senhores que o legitimado passivo é a autoridade responsável pela elaboração dessa norma, e o legitimado ativo, por exemplo, é qualquer pessoa, tendo-se admitido até hoje, atualmente admite-se ainda o mandado de injunção coletivo. Dado isso, como que vai ser tutelada essa situação do mandado de injunção? Como vão ser elaboradas as decisões nos mandados de injunção? E para tanto nós vamos dividir a explicação em 4 correntes. Quais são elas? A corrente não concretista, a corrente concretista individual, concretista geral e concretista intermediária. Vamos entender o que significa cada uma dessas eficácias. Vamos discutir da seguinte maneira. A primeira, a não concretista. Anotem no material de vocês. É objeto de exemplo o mandado de injunção 721. É objeto de exemplo do mandado de injunção 721 a corrente concretista individual e não a não concretista. A não concretista enuncia o seguinte, que, ingressado com o mandado de injunção e sendo proferida uma decisão pelo Supremo Tribunal, por exemplo, nós vamos ter que o Supremo vai dar ciência ao órgão ou autoridade responsável pela elaboração da norma, que tomará ciência e deverá tomar providências no sentido de disciplinar aquele direito. Portanto, é uma corrente não concretista. Ela dá ciência, a decisão dá ciência ao órgão ou autoridade responsável e este órgão ou autoridade responsável deve, então, elaborar a norma, sem que seja fixado o prazo ou a forma como isso será feito. É apenas dado ciência ao órgão ou autoridade responsável pela elaboração daquela norma, pela elaboração daquela disciplina de um direito previsto constitucionalmente. O que mais vocês têm que entender aqui? Que o mandado de injunção ele será válido quando decorrer um tempo razoável entre o nascimento do direito constitucionalmente previsto e a regra que deve tutelá-la. Agora sim, corrente concretista individual. O exemplo está previsto no mandado de injunção 721 do Distrito Federal. E o que enuncia a corrente concretista individual? Diz que, uma vez ingressando com o mandado de injunção, aquele indivíduo que ingressou com o mandado de injunção faz jus à tutela do direito constitucionalmente previsto. E como ele faz jus à tutela desse direito, a própria decisão disciplina como será feito. No entanto, o efeito desta decisão só atinge aquele indivíduo. Por isso, corrente concretista individual. Só será beneficiado com a decisão aquele indivíduo que ingressou com o mandado de injunção. O exemplo clássico é situações envolvendo a aposentadoria de servidores públicos. Como não existia lei que tratasse o tema, o servidor que queria aposentar ingressava com o mandado de injunção. E em suas decisões, o STF disciplinava como se daria a aposentadoria daquele indivíduo, portanto, corrente concretista individual. Seguinte, corrente concretista geral. E aí, o exemplo nós vamos ter nos mandados de injunção 670 do Espírito Santo e 708 do Distrito Federal. E aqui discutiu-se basicamente o direito à greve dos servidores públicos. E, nessas decisões, o que acontece? Ingressa-se com um mandado de injunção e, mais do que simplesmente conferir ou disciplinar como um único indivíduo exercerá aquele direito,
o STF, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir a decisão, dá efeito para todos os indivíduos pertencentes ao mesmo grupo. Todos os indivíduos que pertencem ao mesmo grupo são beneficiados por aquela decisão, são tutelados por aquela decisão. Ou seja, não é mais um único indivíduo, mas sim um determinado grupo de indivíduos é que vão ser tutelados, que terão aquele benefício concedido no mandado de injunção. O exemplo clássico é a greve dos servidores públicos. Não havendo tutela a respeito dos fatos, decidiu-se que se utilizaria as regras da iniciativa privada e isso atingiria todos aqueles servidores públicos. E, por fim, a corrente concretista intermediária, que também encontra um exemplo de decisão, o mandado de injunção 232. E o que enuncia essa corrente concretista intermediária? Ela é um misto das correntes que acima se apresentaram. Nessa decisão, o STF ele dá ciência ao órgão ou entidade responsável pela elaboração da norma de que ele deve elaborar a norma e estabelece um prazo razoável para que isso seja feito. Não sendo feito isso, o STF garante, tutela aquela situação a aqueles indivíduos que ingressaram com o mandado de injunção. Isso aconteceu, por exemplo, com questões ligadas à Seguridade Social, previstas aí no mandado de injunção 232. Para ficar mais clara essa corrente concretista intermediária, proferida a decisão, o Supremo Tribunal Federal dá ciência ao órgão ou entidade que deve elaborar a norma, de que ele deve elaborar essa norma, e estabelece um prazo razoável, por exemplo, 6 meses. Não sendo elaborada essa norma, o STF, naquela decisão, diz como deve ser tutelada aquela situação, e aquela decisão passa a fazer, então, efeito. Essas são as 4 correntes previstas para discutir o mandado de injunção. A concretista intermediária talvez seja aquela mais razoável. No entanto, as últimas decisões que nós vimos trataram da corrente concretista geral, são decisões mais recentes, talvez em razão dos direitos que eram tutelados. Ficam aí as 4 correntes aos senhores, e esse é sem dúvida o tema mais importante quando se fala de mandado de injunção. Entender as 4 correntes, não concretista, concretista individual, concretista geral e concretista intermediária. A não concretista dá ciência ao órgão, a individual, a decisão do STF tutela um único indivíduo, a geral tutela um grupo de indivíduos e na intermediária dá-se ciência ao órgão e, se a inércia permanecer, tutela-se o indivíduo ou os indivíduos envolvidos naquela situação. Com isso, estamos aptos a responder os questionamentos que podem cair na prova dos senhores sobre o mandado de injunção. Primeiro deles, o mandado de injunção é meio hábil a questionar a inconstitucionalidade de uma norma. Errado. O mandado de injunção, ele visa a suprir uma lacuna deixada pelo legislador constituinte. Suprir uma lacuna deixada pelo legislador e não ao questionamento de uma inconstitucionalidade de uma norma. O mandado de injunção pode suprir lacuna deixada por norma infraconstitucional. Aqui a resposta está errada. A resposta está incorreta, pois estamos falando de normas constitucionais de omissão constitucional. Com isso, nós encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido as informações que foram repassadas. Estão aqui os meus contatos, caso tenham dúvidas. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.